Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos tratar das causas da Primeira Guerra Mundial, que antes de acontecer a Segunda era chamada de a Grande Guerra, né? A maior guerra que a história da humanidade enfrentou até então, né? Foi um conflito envolvendo principalmente países europeus, mas com a participação de outros, né, países de várias partes do mundo, não é à toa que é chamado de Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, até o Brasil mesmo participou um pouco da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos entender as causas, as origens deste conflito. Bem, a Primeira Guerra Mundial, nós sabemos, foi um conflito no início do século XX, de 1914 até 1918, mas ela tem origens mais remotas. As origens da Primeira Guerra Mundial podem ser encontradas no século XIX, né, durante o imperialismo das potências europeias em várias regiões do mundo, mas principalmente na África e na Ásia. Né? Se a gente pensar o século XIX foi um século de imperialismos. Várias potências europeias, França, Inglaterra, a Alemanha, depois que se forma enquanto um país em 1870, começaram uma disputa por colônias, principalmente na África e na Ásia. Isso gerou um clima de muita tensão no continente europeu. Se nós tomarmos como referência o período em que a Alemanha e a Itália se formam, 1870 até 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial, nós temos o que os historiadores chamaram de período de paz armada. Por que os historiadores chamaram esse período de paz armada? Porque era um contexto em que não estava havendo guerras consideráveis entre as principais potências europeias, não estava havendo guerra, né, entre as principais potências europeias, por isso que é um período de paz, mas é um período de paz armada, porque nesse mesmo contexto, as várias potências europeias já estavam, de certa maneira, prevendo que um conflito por colônias, por territórios, era já esperado, já estavam prevendo essa guerra. Então, eles começaram uma política industrial de desenvolvimento de material bélico e acúmulo desse material bélico para quando a guerra chegasse. Então, por isso que esse momento da história europeia, de 1870, quando a Itália e a Alemanha se formam enquanto país, até o início da Primeira Guerra Mundial, os historiadores chamaram de período de paz armada. Paz porque não estava havendo guerra direta, mas armada porque os países estavam desenvolvendo uma indústria bélica muito considerável, já prevendo que essa guerra aconteceria. Né? Veja, nesse contexto de disputas imperialistas, os países europeus formaram alianças militares. Então, a ideia é, dita de maneira bem simplista, já que nós estamos aqui lutando por territórios na África e na Ásia, a qualquer momento uma guerra pode acontecer porque nós estamos brigando por esses territórios. Vamos fazer alianças militares para quando a guerra começar. A gente já ter os nossos amiguinhos, a gente já ter os nossos aliados. E foi assim que surgiu a chamada Tríplice Aliança em 1878. Uma aliança formada pelo Império Austro-Húngaro, pela Alemanha, recém-formada enquanto um país, e pela Itália. A Itália depois muda de lado na guerra, mas enfim, nesse primeiro momento a Itália estava na Tríplice Aliança. Esses três países principalmente. Pouco tempo depois, formou-se a chamada Tríplice Entente. Entente, em francês, é acordo. Né? Um acordo entre França, Inglaterra e Rússia, que também na prática servia como um agrupamento militar, uma aliança militar para um futuro de guerra. Né? Então, já havia na Europa, e eu peço que vocês observem esse mapa, né? Dois grupos de países que mantinham certas rivalidades militares. Eram duas alianças militares que já estavam preparando o continente europeu para uma possível guerra. E por que eles já sabiam que existia uma possível guerra? Porque eles estavam há muito tempo lutando por territórios na África, na Ásia, na própria Europa. Né? Ou seja, esses territórios não tem como ficar de maneira bem divididinha, né? Os
os poderes das potências não são igualitários, então haveria uma guerra, querendo ou não. Então, uma das causas para a Primeira Guerra Mundial acontecer foi a corrida armamentista, o desenvolvimento de indústria militar em um contexto de disputas por territórios na África, na Ásia, na própria Europa. Né? Uma outra causa foi o fato de já haver na Europa a montagem de blocos militares, de alianças militares que estavam se preparando para a chegada de uma possível guerra que eles já sabiam que iria acontecer. Uma outra razão para a guerra eram os chamados nacionalismos. Cada vez mais os países da Europa estavam desenvolvendo políticas nacionalistas de valorização da sua identidade local, em detrimento da identidade do outro. Então, o outro é o que nós vamos atacar para que nós, da nossa nação, não sejamos os atacados. Então, essas políticas nacionalistas que colocam sempre o outro, o estrangeiro, como um possível rival, também foram uma das causas para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Outra razão foi o chamado revanchismo francês. A França, que vocês podem observar aí no mapa que eu coloquei, mantinha uma certa rivalidade muito grande com a Alemanha. Não é à toa que estavam em blocos de alianças militares distintos. Isso tudo remonta à chamada Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha estava se formando no final do século XIX, um processo comandado pela Prússia, né? A Alemanha teve sua unificação muito devido à Prússia, hoje em dia é um dos estados da Alemanha, né? Houve um conflito entre França e Prússia, que estava se formando enquanto a Alemanha, e a Alemanha, vamos dizer assim, ganhou esse conflito, né? Ou seja, ganhou a Guerra Franco-Prussiana, a Prússia venceu, que depois vai virar a Alemanha, e tomou pedaços, né? Além de humilhar, né, a França tomou uma parte considerável do seu território, chamada de Alsácia-Lorena, uma região muito rica em minério de ferro, por exemplo, uma região estratégica que fica na divisa da França com a Alemanha. Então, de certa maneira, a França queria uma revanche, né? Essa ideia de que a França queria uma outra guerra para dar o troco, para fazer uma revanche contra a Alemanha, que a tinha humilhado, e também recuperar territórios perdidos nessa guerra franco-prussiana que se desenvolveu de 1870 a 1871, portanto, no mesmo contexto em que a Alemanha estava se formando enquanto um Estado nacional, vamos dizer assim. Outra causa para a guerra são os pan-germanismos e pan-eslavismos. Pan é um sufixo que significa união. Pan-germanismo, a união dos povos germânicos na Europa. Existia por parte do Império Alemão, que se formou, e também por parte do Império Austríaco, mas principalmente por parte do Império Alemão, uma ideia de unir os povos germânicos sob o comando de um só país na Europa. Claro, não tem como você unir todos os povos germânicos da Europa se você não dominar esses territórios e acabar criando uma guerra aí. Né? Então, esse pan-germanismo, essa vontade de unificar os povos germânicos, também é uma das causas para a guerra. O pan-eslavismo também é uma das causas para o conflito. Existiam basicamente dois pan-eslavismos. O da Rússia, que se colocava como o maior país eslavo, né, do continente europeu, essa etnia que nós chamamos de eslavos, e que, portanto, queria criar a Grande Rússia, anexando territórios eslavos na Europa Oriental. Existia também o pan-eslavismo sérvio, a Sérvia, que também se colocava enquanto um país eslavo muito importante e que queria unificar os povos eslavos na região que nós chamamos de Península Balcânica para a construção do que se chamava a Grande Sérvia. Então, claro, não tem, mais uma vez, como criar a Grande Sérvia, não tem como criar a Grande Rússia se você não dominar outros territórios, e para dominar outros territórios você tem que acabar criando conflitos, guerras e por aí vai. Então, aí nós citamos questões de disputas imperialistas entre os países, ou seja, formação de alianças militares que já existiu na Europa desde o século XIX, nacionalismos, revanchismos, vontades de criar nações germânicas, nações eslavas,
e para dominar outros territórios. Resumo, a Europa já estava em um turbilhão de efervescência, ou seja, as potências da Europa já estavam em clima quase que de guerra antes da Primeira Guerra Mundial começar. São várias as causas para essas rivalidades, eu estou aqui apresentando para você. Existe uma causa para a Primeira Guerra Mundial começar? Não, não existe, são várias causas, é todo um conjunto, né? Conflitos, coisas que eu nem coloquei aí, como por exemplo a chamada questão marroquina, em que a Alemanha e a França estavam dominando, estavam disputando por domínios na região do norte da África, principalmente no que hoje é o Marrocos, né? Só que veja, para que essa guerra começasse, precisava de um estopim. E o estopim pode ser encontrado por nós na região da Europa que nós chamamos de Península Balcânica, que nós vamos ver agora. Observe aí no mapa, pessoal, essa região da Europa, né? É a Península Balcânica, né? Aí vocês podem ver, naquele contexto de final do século XIX, início do século XX, a região da Europa composta por países como Grécia, Albânia, Bulgária, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro. É a Península Balcânica, uma região muito importante historicamente, muito rica, né? Mas no cenário europeu é uma região que não tem grandes destaques do ponto, não tinha, não tem até hoje grandes destaques do ponto de vista de poderio militar. Então era uma região estratégica porque de certa maneira está conectada ali com a Turquia, né, que era o Império Otomano, portanto é um caminho para escoamento de produtos para a Ásia, né? Mas não era uma região tão militarmente falando poderosa. Então os países europeus que estavam buscando domínios de territórios na África, na Ásia, começaram a dizer por que não também aqui na Europa, né? Essa região estava um pouco enfraquecida devido ao esfacelamento do Império Otomano e houve por parte de algumas potências europeias a vontade de dominar territórios nessa região. E aí a peça central é o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro é esse que está representado aqui para vocês em rosa. O Império Austro-Húngaro tinha grandes vontades de dominar essa região para a construção, inclusive, de uma linha férrea que ligasse o Império Austro-Húngaro até o sul da Península Balcânica, depois fazer uma construção de canais de comércio que ligasse até a Ásia, até Bagdá, no Oriente Médio. Então, o Império Austro-Húngaro tinha uma grande vontade de dominar essa região e acaba por, lá em 1908, dominar a chamada Bósnia-Herzegovina, que é essa região que está representada aí em azul, onde vocês podem ver o nome Bósnia. Uma região muito importante da Península Balcânica para a Sérvia, porque é uma região eslava, de cultura eslava, né, que falam línguas eslavas. Então, quando a Bósnia-Herzegovina é dominada pelo Império Austro-Húngaro, que tinha pretensões de construir linhas férreas na região, enfim, de explorar economicamente aquele lugar, a Sérvia fica, vamos dizer assim, com muita raiva. Ou seja, como assim? O Império Austro-Húngaro, que nem é eslavo, dominando territórios eslavos aqui na região da Península Balcânica, onde eu, Sérvia, quero estabelecer a Grande Sérvia. Como é que pode? Né? Lá em cima, a Rússia dizia: ei, Império Austro-Húngaro, isso também não pode acontecer. Eu também sou eslavo, diziam os russos. Nós também somos eslavos e nós queremos que os povos eslavos, como a Bósnia-Herzegovina, estejam unidos na grande Rússia. A Sérvia dizia: nós queremos que a Bósnia-Herzegovina esteja unida junto com a gente na grande Sérvia. Ou seja, Rússia e Sérvia, países eslavos, viam para o seu, entre aspas, irmão eslavo, Bósnia-Herzegovina, e viam essa dominação desse seu irmão como uma coisa muito ruim. Então, tanto Rússia quanto Sérvia começam a incentivar na Bósnia-Herzegovina, dominada pelo Império Austro-Húngaro, movimentos nacionalistas de pessoas que questionavam o domínio austro-húngaro na região da Bósnia-Herzegovina. Um desses movimentos nacionalistas, inclusive que contavam com o apoio de militares sérvios, era a chamada Jovem Bósnia, um movimento nacionalista
que lutava pela independência da Bósnia-Herzegovina em relação ao Império Austro-Húngaro, né? E isso tem tudo a ver com o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? E no dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, estava em visita a Sarajevo, capital da Bósnia. Por que ele estava em visita à capital da Bósnia? Lembrando, a Bósnia e a Herzegovina estavam dominados pelo Império Austro-Húngaro. O príncipe herdeiro do trono austro-húngaro estava fazendo uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, porque ele queria anunciar uma certa monarquia tripartida, vamos dizer assim. A ideia dele era construir nessa região uma monarquia que, vamos dizer assim, tivesse representação meio que igualitária, tanto de austríacos, húngaros e bósnios, né? Ou seja, agradar de certa maneira os bósnios para que eles não quisessem fazer um movimento de independência. Ou seja, vamos tratar vocês, bósnios, de igual maneira em relação aos austríacos e aos húngaros. Nós não vamos ser mais o Império Austro-Húngaro, mas vamos ser meio que uma espécie de Império Austro-Húngaro-Bósnio, algo assim, né? Mas, claro, nessa região já havia muitos movimentos nacionalistas que queriam a independência da Bósnia em relação ao Império Austro-Húngaro, e esses movimentos nacionalistas eram apoiados por Rússia e Sérvia, países eslavos. A Bósnia-Herzegovina é eslava, né? E aí, quando o Francisco Ferdinando estava lá em Sarajevo, na Bósnia, em um carro junto com sua esposa, ele sofre um atentado, né, que acabou na sua morte, de um estudante chamado Gravilo Príncipe. Ele era um militante da Jovem Bósnia, esse movimento nacionalista que queria a independência da Bósnia e da Herzegovina, e foram 2 tiros, ele matou tanto o Francisco Ferdinando quanto a sua esposa. Foi uma tragédia, né? Depois ele foi preso e tudo mais, passou toda a Primeira Guerra Mundial preso, depois morre devido à tuberculose em 1918, né? Mas veja, o estopim para o início do conflito foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Porque o que foi que aconteceu quando ele foi assassinado? A Áustria-Hungria mandou um ultimato para a Sérvia, para o governo da Sérvia, solicitando que pessoas da Áustria-Hungria fossem à Sérvia investigar o envolvimento de possíveis militares e pessoas da Sérvia com esse assassinato. Ou seja, o que a Áustria-Hungria queria saber era qual é o papel que o governo da Sérvia, as pessoas da Sérvia, esse movimento Jovem Bósnia, será que ele tem apoio do governo da Sérvia? Ou seja, a Áustria-Hungria queria investigar isso na Sérvia. E mandou um ultimato à Sérvia, meio que queremos investigar. O que é que vocês acham sobre isso? Senão a gente pode até declarar guerra a vocês. O governo da Sérvia negou que essas pessoas fossem ao seu território fazer essa investigação, e um mês depois, o Império Austro-Húngaro, com o apoio da Alemanha, declara guerra à Sérvia. Ou seja, a Sérvia não permitiu que houvesse essas investigações, e o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia um mês depois do assassinato do Francisco Ferdinando. E aí, veja, depois que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, aquela rede de alianças que já estava formada desde o século XIX entra em atuação, né? Então, se a gente pensar, veja, Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia é um país eslavo, mesma etnia que os russos. Então, os russos vêm em defesa dos sérvios. A Rússia entra na jogada. Só que veja, o Império Austro-Húngaro, a Áustria, é um país germânico. Ou seja, a mesma etnia, vamos dizer assim, que os alemães. Então, os alemães vêm em defesa dos austríacos, do Império Austro-Húngaro. Inclusive porque a Áustria e a Alemanha estavam no mesmo bloco militar, de aliança militar, que era a Tríplice Aliança, né? Só que veja, nós temos agora de um lado a Alemanha, Áustria-Hungria contra Sérvia, Rússia. Os outros países dos blocos começam a entrar em jogo. Então a Alemanha declara guerra à Rússia também.
Só que, veja, a Rússia tinha também o seu bloco militar, que contava com a França, que contava com a Inglaterra. Então, a Inglaterra e a França também entram na jogada, né, contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro. Né? E aí vai se desencadeando uma rede de alianças que culminou na Primeira Guerra Mundial. Mas o estopim para o início da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um pouco complexo, mas espero que vocês tenham entendido. Mas nós podemos dizer que as causas da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do Francisco Ferdinando? Não, mas foi o estopim. As causas, enfim, remontam a conflitos, a assim, ressentimentos que são muito mais antigos do que o assassinato desse Francisco Ferdinando. Mas o assassinato dele faz com que aquela rede de alianças seja ativada. Né? Espero que vocês tenham entendido. E aí, claro, forma-se o início da Primeira Guerra Mundial, os dois principais blocos, claro, Tríplice Aliança, Áustria-Hungria, Alemanha e Itália. No início, depois a Itália muda de lado, né, por promessas territoriais, e a Tríplice Entente, principalmente é, França, Inglaterra e Rússia. Né? Do lado da Tríplice Aliança também lutou a Turquia, porque a Turquia não queria muita presença russa ali na Península Balcânica, porque ela queria invadir. Lembre-se, Turquia, gente, Império Turco-Otomano, né? Naquela época não era chamada de Turquia. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham compreendido o início, né, da Primeira Guerra Mundial, as causas para a eclosão desse conflito, que na época eles acreditavam que ia ser muito rapidamente, tanto um bloco quanto o outro acreditava que ia vencer, mas, enfim, essa guerra durou 4 anos, pelo menos, né, 1914 até 1918. Eu digo pelo menos porque tem historiadores que defendem que a Primeira Guerra Mundial não acabou em 1918, se estendeu até o fim da Segunda, por exemplo, Eric Hobsbawm, mas aí já é outra história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, comentem e até a próxima.